Boa noite, como é que estamos? Estão conseguindo ouvir bem o áudio, essa musiquinha no fundo, estão conseguindo ouvir? Boa noite, Lia. Boa noite, Patrícia, tudo bom? Entrei com um pouquinho de atraso, tem uns probleminhas técnicos aqui, mas já daremos início à reflexão da noite. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra tão importante para a doutrina espírita e para nós em geral. Boa noite, Marluce, Juliano, boa noite, a Isa, boa noite, o pessoal está chegando. Então nós estamos seguindo um roteiro de palestras que iniciamos semana passada com a Lúcia, a transmissão pela página do Face do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui de São Bento. Eu, que faço parte desse grupo de trabalhadores da casa, estou hoje com a tarefa de trazer a mensagem para vocês. Nós vamos estar falando sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo. A noite, Cleice, Tica, Diandro, Jennifer. Boa noite, Kate. A Cris. Boa noite, Cris. Que bom ver vocês por aqui. Então, vou dar início à reflexão da noite e convidar vocês para esse momento que nós, antes de iniciar, fazer uma prece para nos prepararmos então para que possamos fazer um bom trabalho. Então assim, elevo meus pensamentos a Deus, a Jesus, convidando a todos que estão do outro lado da tela também, para que em oração e agradecimentos a Deus pela oportunidade bendita de podermos exercer alguma atividade em benefício dos outros e de nós mesmos. Com gratidão, Senhor, que nos colocamos à disposição do serviço e temos aceito as fileiras do trabalho, ainda que pequenino, mas desejosos de poder também contribuir na obra tão grande que é da regeneração, a começar por mim mesmo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a sua vontade, aqui na terra como se faz no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas,
à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair nas tentações, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, vamos dar início à reflexão da noite. Então, vejo também que chegou a Valéria Figueiredo, boa noite. A Gislaine, a Gi, também está prestigiando essa noite. Então, para a nossa fala da noite, o tema proposto é justamente do Evangelho segundo o Espiritismo como sendo a candeia e o candeeiro divino. Então nós vamos, na reflexão da noite, com a inspiração do alto e com a ajuda de vocês, tecer alguns comentários de como surgiu essa obra e como Kardec buscou as inspirações para trazer esse trabalho que é de suma importância para o movimento espírita. Por volta do ano 30 da era cristã, Jesus estava em Jerusalém, nas proximidades do templo, e foi notado por um grupo de sacerdotes que ali estava como se estivesse jogando conversa fora. E um deles, o mais jovem, de nome Hanan, talvez tocado pela grandeza espiritual de Jesus, se aproximou dele e perguntou: Nazareno, o que fazes em Jerusalém? E Jesus, respondendo à indagação de Hanan, disse que passava por Jerusalém para implantar o reino de Deus na terra. E este, com ar de superioridade, questionou a Jesus: mas o que pensa se tu venha a ser o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E o diálogo prossegue. Mas nós queremos nos ater a essa pequena fala, essa pequena conversa de Jesus e esse sacerdote, de nome Hanan. Mais tarde ele seria um dos maiores perseguidores de Jesus, e no julgamento de Jesus foi ele que foi um dos mais aférreos na crucificação. Mas não é a esses detalhes que nós queremos se ater. Quando Jesus disse que estava passando por Jerusalém para implantar o reino de Deus na terra, quer dizer que não seria somente em Jerusalém que ele estaria implantando o reino de Deus. Que seria uma obra muito maior. Essa obra seria desenvolvida no coração dos homens, da humanidade inteira. Mas ele não disse quando isso aconteceria. Ele disse que ele passava por ali para fazer a implantação. E esse diálogo de Hanan com Jesus está neste livro aqui, ó, Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier. E tem muitas reflexões de Jesus, diálogos com os apóstolos e com outras pessoas que cruzaram o caminho dele. Uma recomendação de leitura. Então tem mais gente chegando aqui. Laureci, minha irmã de Blumenau, boa noite. E Kardec, quando iniciou os trabalhos da codificação da doutrina espírita, ele, após a publicação do Livro dos Espíritos e também a publicação do Livro dos Médiuns, ele começou a trabalhar em uma outra obra. E, sem mesmo ainda ter passado, como ele comenta, ele enviou uma carta, uma pergunta à Sociedade Espírita de Paris. E a pergunta foi a seguinte:
Que pensais da nova obra que trabalho neste momento? É a pergunta que ele fez. E ninguém sabia do título desta obra, e nem o que ele estava trabalhando, que ele mantinha em segredo. E a resposta dada pela espiritualidade foi a seguinte: esse livro das doutrinas terá uma influência considerável. Nele aborda as questões capitais, e não só o mundo religioso nele encontrará as máximas que lhes são necessárias, mas a vida prática das nações nela aurirão excelentes instruções. Fizeste bem em abordar questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Então a espiritualidade já sabia do trabalho que ele estava fazendo e ele já estava sendo inspirado a esse trabalho. Mas ele sempre que buscava este auxílio para que pudesse ter mais segurança, mais firmeza no trabalho que estava a desenvolver. Então, depois dessa resposta, Kardec buscou trabalhar com mais afinco nessa obra, e ele buscou também como se isolar, buscando como se fizesse um retiro para que pudesse trabalhar de maneira que buscasse as inspirações do alto, entendendo que esta obra, que era o Evangelho, que ele estava trabalhando inicialmente, ele tinha denominado como a imitação do Evangelho. Depois, posteriormente, quando ele fez a publicação, essa mensagem que ele recebeu da espiritualidade foi em 1863, e um ano depois ele fez a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec começou a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele entendia que nós, cristãos como somos hoje, as comunidades cristãs, estamos tanta necessidade de buscar entender, buscar refletir sobre a mensagem de Jesus, e que muitas vezes não conseguimos entender essa mensagem de amor. E para nós, que somos espíritas cristãos, como todas as comunidades, necessitamos muito vivenciar os ensinamentos de Jesus. Mas para isso nos falta muitas vezes a compreensão, o entendimento de como trazer isso para a nossa vida prática, para a nossa vida cotidiana. Então Kardec, já no início do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele coloca na introdução que o Evangelho é um código divino. Está já no comecinho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que esta obra ela está sendo oferecida aos homens como um código divino. E ele trabalhou nesta obra depois de ter publicado o Livro dos Espíritos, e ele procurou as reflexões para o Evangelho da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E aí nós entramos em algumas questões sobre as leis, porque a época de Kardec estava na moda, estava em voga o justo naturalismo, ou seja, a ideia de que existia uma lei lei natural, que ela imperava, que ela se sobressaía sobre todas as outras, em todos os pontos do universo, em todos os recantos. Mas não se conseguia provar isso. Então Kardec já tinha, como publicação do Livro dos Espíritos, ele já tinha trabalhado essa questão. Então, antes do Evangelho, é necessário nós voltarmos
para 1857, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos. E nós vamos encontrar na questão do Livro dos Espíritos, na questão 614, que fala a respeito das leis divinas. E essa pergunta que Kardec fez foi a seguinte: entendendo então que existia uma lei, ele perguntou assim: o que se deve entender por lei natural? E a resposta muito interessante, muito importante para o nosso entendimento, está colocada da seguinte maneira: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ele lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Ele não é feliz senão quando ele não é infeliz, só é infeliz quando dela se afasta. Aí Kardec já começou a trabalhar a questão da ideia. Existe uma lei, e essa lei de Deus, ela deve ser conhecida, deve ser desenvolvida. E Kardec, com o seu pensamento ainda, busca mais sobre essa questão, porque entendia que era necessário nós compreender como nós poderíamos ter acesso a essas leis, como nós poderíamos conhecer essas leis. E Kardec, vamos dizer assim, no seu trabalho, nessa obra, que era muito importante, ele procurou também essa resposta, porque se existe uma lei, essa lei está escrita em algum lugar, nós podemos buscar conhecer essa lei. Aí nós podemos então pensar: se existe uma lei, onde ela está escrita? Aí Kardec coloca na questão 621 do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: onde está escrito a lei de Deus? Porque até então ninguém tinha conseguido provar ou buscar reflexões mais acertadas em cima dessa lei. E essa resposta dada pela espiritualidade, ela é muito interessante. Porque Kardec entendeu que existia uma lei e ela deveria estar escrita em algum lugar. Será em algum livro escrita? Estaria deixada em segredo em algum lugar? E a resposta da espiritualidade, ela foi assim, de um pensamento tão grandioso que nós, no momento, muitas vezes a gente não consegue entender. A resposta é na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Aí, Kardec, tendo a resposta do Livro dos Espíritos, né? Nessa mesma questão, ele continua ainda, porque se nós temos a lei escrita em nossas consciências, por que a necessidade de livros? E por que nós não acessamos e não a compreendemos com facilidade?
E por que nós, na nossas tão variadas formas de se expressar da humanidade, temos tão diferente entendimento dessas leis? Muitas pessoas, muitos até no movimento cristão, compreendem desta ou daquela maneira, e nós observando então os comportamentos humanos, nós percebemos, mas será, aí a gente pergunta, mas será que a lei de Deus ela está escrita da mesma forma na consciência de todos? E Kardec, pensando nisso, ele continuou com esse mesmo pensamento na questão 621. Diz assim, ó, posto que o homem carrega em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de revelar-lhe? Qual a necessidade de revelar? E a resposta da espiritualidade foi a seguinte: ele esquecera e menosprezara. Quis Deus que ele fosse lembrada. Então, quis Deus que essa lei fosse relembrada. Então, nós temos aí uma lei, a lei natural, a lei de Deus. Temos aí um livro, que é a nossa consciência, onde está escrita essa lei. Mas por motivos de nossas rebeldias, podemos dizer assim, nós esquecemos ou desprezamos essas leis. Mas Kardec queria saber mais ainda, porque ele estava trabalhando, ia trabalhar nessa obra, e era preciso, então, compreender bem essa questão das leis e buscar, dentro de um parâmetro da humanidade, pensou Kardec, será que existe alguma pessoa que tenha entendido essa lei e praticado ela de maneira total? E esta dúvida de Kardec não perdurou por muito tempo, ele foi logo questionando a espiritualidade. Então nós vamos pegar na questão 625 do Livro dos Espíritos, e a pergunta que Kardec faz à espiritualidade é nesse sentido, ó. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Veja bem que essa pergunta de Kardec, ela é muito importante. Porque ele perguntou se existia alguém, ou existiu alguém, que tinha vivenciado, que conhecia essas leis, que poderia servir de guia, porque o guia é aquele que conhece o caminho, sabe como fazer. E um modelo é da pessoa que praticou essas leis. Então essa pergunta de Kardec, ela foi bastante, vamos dizer assim, provocativa, mas a resposta da espiritualidade é que foi de uma maneira assim, vamos dizer, sublime, porque a resposta, dizem que é a mais curta do Livro dos Espíritos, que está lá, vide Jesus. Então Kardec, com esse questionamento, ele queria mesmo entender se existia alguém que tinha entendido e praticado essa lei, que pudesse nos servir de professor. De professor para nos dizer realmente como fazer, como seguir. Aí, como mencionei antes, então nós tínhamos já uma lei, um livro, e agora temos um professor, que era Jesus. Eu gostaria de convidar vocês para ouvir uma mensagem do Momento Espírita, que tem justamente o título Sábio dos Sábios, ou Mestre dos Mestres. Sábio dos Sábios. Numa noite que se perde na poeira do tempo, uma estrela de primeira grandeza brilhou no
possuidor de um conhecimento jamais igualado até os dias atuais. Esse sábio dos sábios ficou conhecido por todos os povos como Jesus Cristo. Ninguém até hoje sabe o que ele sabia, nem faz o que ele fazia. Enquanto os astrônomos sondam os espaços procurando provas da existência de vida em outros planetas, ele, profundo conhecedor do universo, há 2000 anos afirmou: na casa de meu pai há muitas moradas. Enquanto os meteorologistas procuram as causas dos fenômenos climáticos, ele, como quem conhecia as leis que regem a natureza, ordenou a tempestade que se aquietasse, e assim se fez. Enquanto os modernos fisiologistas sondam as moléculas do corpo humano para conhecer-lhes as peculiaridades, ele, utilizando-se da vontade, reconstituiu tecidos carcomidos pela lepra, dizendo simplesmente: quero ser limpo. Excelente físico, desafiou a lei da gravidade andando sobre as águas, proeza que até agora nenhum cientista ousou imitar. Geneticista hábil, esclareceu que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Falou com sabedoria dessa dualidade humana, esclarecendo que o espírito sopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Psicopedagogo jamais igualado, usou os mais excelentes métodos de educação, ensinando com maestria incomparável. Psicoterapeuta incomum, atendia com eficiência a intimidade das criaturas, balsamizando com ternura os corações dilacerados pela dor. Falava em sua língua pátria, e todos, vindos das mais variadas procedências, o entendiam. Mais importante, falava ao ar livre para centenas de espectadores, e todos o ouviam, sem utilizar-se dos aparelhos de amplificação da voz, hoje conhecidos. Poeta divino, fez vibrar as cordas mais sutis da harpa viva do coração humano, cantando as bem-aventuranças eternas. Médico incomum, restituiu a visão a cegos, curou paralíticos do corpo e da alma, restabeleceu a esperança aos desalentados. Magnetizador excelente, com um simples gesto, reanimou pessoas dadas como mortas. Orador incomparável, impressionou os doutores da lei com suas palavras lúcidas e coerentes, despertando temor e admiração ao mesmo tempo. Anunciado pelos antigos profetas, ele foi o Messias que veio trazer luz às trevas da ignorância e alento aos sofredores sinceros. Hoje como ontem, continua ressuscitando corações tomados pela morte da indiferença e do amolentamento, enviando seus prepostos aos círculos de dor e incompreensão. Jesus é e continuará sendo o maior de todos os sábios. Incansável, ele continua repetindo o sublime convite: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus é o modelo da perfeição moral a que o homem pode aspirar na Terra. Criado muito antes que a humanidade terrestre, veio ensinar o caminho que conduz à felicidade, por já tê-lo trilhado. Nesse sentido, é que o apóstolo João anotou no capítulo 8, versículo 58, o que Jesus mesmo afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, após essa mensagem, essa reflexão no momento espírita, como nós vimos até então, nós sabemos que
temos uma lei escrita em nossa consciência, que é nosso livro, nosso professor, que é Jesus. Aí nós podemos pensar o seguinte: bom, temos um professor que nos trouxe as lições, que nos deu as aulas. Mas aí surgem questões para a gente refletir, para a gente pensar. Então, podemos apontar 2 questionamentos que a gente poderia fazer a esse respeito. Primeiro, tem mais gente que chegou aqui, a Leca, Edice, o Kio, boa noite a vocês. Então, esse questionamento que a gente poderia fazer é que eu não sei quanto a vocês, eu mesmo não me lembro de ter tido essas aulas ou me recordar dessas aulas com o professor. Talvez nós não estivéssemos nem aí, talvez nós ouvimos, mas nós estávamos no fundão da sala e não prestamos atenção na lição. Talvez por nós imaginar que a lição ela ia cair em prova, que seria muito importante a gente pegar. Então aí parece que a coisa fica contra a gente, né? Parece que ficamos em maus lençóis. Mas existe um porém. Sabemos que em toda sala de aula tem os CDFs, né? Existem aqueles alunos aplicados que anotam, procuram prestar atenção, se esforçam para ir bem na matéria. E com as lições de Jesus não seria diferente. Para nossa sorte, é claro, nós, os rebeldes, a turma do fundão, para nossa sorte, teve esses colegas de classe que anotaram. Nós vamos encontrar, então, dentro da Bíblia, 27 cadernos, pode-se dizer assim, no Velho e no Novo Testamento. No Velho, algumas citações sobre a vinda de Jesus, do Messias. E no Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas, das lições trazidas por Jesus. Então, os nossos colegas, aqueles mais aplicados, fizeram as anotações e deixaram escrito para a gente. Mas daí, com essa reflexão, a gente chega no segundo questionamento. Então, tendo todo esse material já escrito, bastava de nós só pesquisar nesse material. Bom, se nós vamos pesquisar nesse material, então nosso segundo questionamento, a nossa segunda reflexão da noite poderia ser do seguinte: então qual é a utilidade da doutrina espírita? Já que nós temos toda a lição anotada pelos apóstolos e foi deixado na Bíblia escrito. Então, qual seria a função da doutrina espírita, então, a esse respeito? Mas Kardec também pensou nisso. Kardec era, vamos dizer assim, muito mais à frente. Pensou nisso. E na questão 627 do Livro dos Espíritos, ele fez o mesmo questionamento a respeito dessa dúvida que nós colocamos aqui, a respeito de se a doutrina, qual a finalidade da doutrina espírita, enfim. Então, a pergunta dele é a seguinte: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nós ensinar alguma coisa a mais? Terão a espiritualidade a ensinar alguma coisa a mais do que a doutrina espírita nos ensinou? E a resposta, ela é muito importante, e nós devemos refletir muito a respeito dessa resposta trazida. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares.
É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende, ainda menos os que as praticam. Vejam bem essa resposta, né? Então era necessário vir alguma coisa a mais para explicar essas leis, visto que muito dos poucas pessoas entenderam as lições, menos ainda aqueles que praticaram. Então, para nós que somos cristãos, é um puxão de orelha, porque vejamos, se não entendemos, ou se estamos tentando entender, será que estamos praticando? Poucos entenderam e menos ainda praticaram. Aí, fica para nós essa reflexão, fica para nós o convite para que nós busquemos compreender essas leis de Deus. E elas estão colocadas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec, quando elabora o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai estruturar o Evangelho segundo o Espiritismo para o nosso entendimento em 28 capítulos, para facilitar ainda mais a nossa, vamos dizer assim, a nossa compreensão. E esse caderno de estudo, esse código divino, como ele mesmo colocou, ele está aí para nos ajudar a nos reformular, a nos reformar. E Kardec faz essa estrutura, uma estrutura didática, porque nós percebemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós abrimos aleatoriamente ou ao acaso, ele tem grande valia, ele é muito importante. Serve para a nossa reflexão no momento, muitas vezes. A espiritualidade bondosa nos intui a abrir nessa página ou naquela página, para que aquele momento que nós estamos passando, a mensagem ela seja de valia, ela nos conforte, nos encha de ânimo, nos traga conforto. Mas para quem busca estudar e compreender a mensagem do Cristo, é muito importante que nós pegamos o Evangelho e essa estruturação colocada por Kardec. Não foi ele que disse que estava colocada dessa maneira, mas muitos estudiosos da doutrina espírita hoje, estudando a forma didática como que se apresenta a obra, nos oferecem esse roteiro desta forma para que facilite ainda mais o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós consigamos entender realmente os ensinamentos de Jesus. Então, Allan Kardec coloca na instrução do Evangelho que ele não colocou as máximas segundo uma ordem cronológica, porque isso seria impossível, porque Jesus, quando falava, trazia a sua mensagem, ele não tinha um roteirinho de lição, que a lição passou, vocês perderam, não posso falar de novo. Então ele falava segundo o momento, ele colocava a lição de acordo com a necessidade das pessoas, então ele não fez de uma ordem, vamos dizer, não seguiu um roteiro de lições, ele trazia para o momento. Mas Kardec buscou, então, de acordo com os assuntos propostos no Evangelho, buscar sobre o que ele falou em determinado assunto que Jesus falou e colocou no Evangelho por assunto. Então, ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui o título do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro nós vamos encontrar no subtítulo o seguinte: Evangelho segundo o Espiritismo, com explicações das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Vejam bem, as diversas circunstâncias da nossa vida, em concordância com a doutrina espírita, o Evangelho.
para que nós pudéssemos, então, a partir de agora, então, se não tínhamos compreendido a lição com o Evangelho, ficaria mais fácil. Muito mais fácil. E mesmo assim, ainda parece que nós não entendemos ainda muito bem o Evangelho. Mas graças à bondade de Deus e ao auxílio de Jesus, existem tantas outras pessoas que estão trabalhando, trazendo para nós as mensagens, reflexões em cima das mensagens do Cristo, do Evangelho, e nos fazendo então compreender mais a fundo o que Jesus trouxe, por parábolas, por alegorias. E aí nós não aprendemos hoje se não quisermos. Não procuramos entender o que Cristo trouxe só se nós nos negarmos a isso. Então, Kardec estrutura o Evangelho da seguinte maneira. Ele vai colocar para nós no início, 4 capítulos que podem ser colocados como sendo a base para o nosso entendimento, para a busca dos nossos estudos do Evangelho. E esta base do Evangelho está da seguinte maneira. Os 4 primeiros capítulos. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, compreendendo isso aqui, são as bases para todo o entendimento do Evangelho. Então, se nós conseguirmos entender o que Jesus quis dizer quando ele disse não vim destruir a lei. Então, rapidamente a gente pode colocar assim, que quando Jesus reencarnou na Terra, ele estava obedecendo a uma lei. A lei da solidariedade, da caridade, de servir aos propósitos de auxílio aos seus irmãos menores, nós, irmãos menores. Então ele não veio aqui destruir a lei de Deus, ele não vinha trazer preceitos novos, mas entendimentos novos a respeito da lei de Deus. E também não veio aqui para destruir a lei dos homens, porque ele se submeteu às leis dos homens também. Então o papel de Jesus não era destruir nada, mas sim oferecer a nós uma reflexão mais ampliada a respeito de Deus e da solidariedade. Então, se as leis dos homens estavam na contramão das leis de Deus, era preciso que nós fôssemos aparelhando essas leis para se aproximarem mais das leis de Deus. E quando ele fala que o reino dele não é deste mundo, é porque, como nós vimos na mensagem inicial, ele vinha fazer a obra divina no coração dos homens. Então o reino de Jesus é um reino de amor, o qual ainda não existia naquela época, e talvez ainda nós vemos que não existe em seu mais alto grau, o amor, hoje. Nós vemos que existem muitas pessoas que praticam, nós mesmos dizemos que amamos as pessoas, mas ainda entendemos de maneira errada. Que Deus, ele não é o Deus que criou somente a terra e nós. É um Deus que criou as constelações, as nebulosas. É o Senhor das estrelas. Deus criou esse universo imenso. E dentro desse universo ele pôs muitas moradas para que nós pudéssemos galgar os degraus da evolução. E, consequentemente, para que nós possamos habitar esses mundos, ou até mesmo aqui, nós voltarmos de novo, é necessário que nós reencarnemos. Então, são as bases do Evangelho segundo o Espiritismo. E se nós conseguirmos compreender isso, colocando em nossa vida, nós vamos conseguir, então, compreender o resto do Evangelho. Não que a gente não possa compreender, mas para um estudo mais aprofundado, buscando compreender essa base, fica mais fácil. Aí ele vai trabalhar no capítulo 5 ao 10, as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, muitas vezes, para nós, elas ficam um pouco
não bem entendida. E Kardec também fez um questionamento a respeito disso e colocou na questão 170 do Livro dos Espíritos, que eu vou compartilhar com vocês, a pergunta que Kardec fez. A pergunta 170 do Livro dos Espíritos está colocada assim: em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Galgando esses degraus de encarnações, de mundos, buscando a evolução moral, que é o nosso objetivo, no que nós nos transformamos depois da nossa última encarnação? E a resposta diz assim: espírito bem-aventurado é um espírito puro. Então, Kardec vai trabalhar justamente essas questões no capítulo 5 ao 10, as bem-aventuranças, que se encontra lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas como um objetivo nosso a ser alcançado, o trabalho para que nós busquemos se tornar bem-aventurados, felizes. E quando Jesus falava que era bem-aventurados, no capítulo 5 ele coloca a respeito dessa questão, que o capítulo 5 sendo o maior do Evangelho, onde vai tratar justamente as questões das nossas aflições, por que nós sofremos, quais são as causas desse sofrimento, e ele vai colocar que se nós trabalharmos, entendemos com resignação tudo que está sendo colocado, nós possivelmente vamos estar mais próximos de nos tornarmos bem-aventurados. E depois, já no capítulo 6, ele vai colocar a questão do Cristo Consolador, que não é uma bem-aventurança, mas é a necessidade que nós temos de nos consolar na mensagem de Cristo. Trazendo para nós Cristo como sendo o modelo e guia, como nós vimos, que traz uma mensagem consoladora e vai nos trazendo a entender a respeito dessas situações que nós vivemos todos os dias. E Jesus é aquele que pode trazer explicações para todas as nossas misérias. Então ele vai trabalhar isso como sendo o objetivo nosso a alcançar, se tornar bem-aventurados. E depois ele vai trabalhar no capítulo 11 ao 17, os nossos desafios individuais que nós temos. Para conseguirmos, então, são lições práticas para que nós vivamos dia a dia, no cotidiano mesmo, não é somente no centro espírita ou estarmos em reuniões. É para pôr em prática todos os dias, quando levantamos até quando vamos dormir, para nós pôr em prática essas lições. Então ele coloca essas reflexões do capítulo 11 ao 17 como sendo, e aí são os estudiosos da doutrina espírita que nos trazem, a respeito desses desafios individuais que eu tenho que buscar fazer. Os outros não podem fazer por mim. É comigo o negócio. Devo desenvolver, devo trabalhar isto que está aqui. Então, a necessidade que nós temos de estudar e buscar dentro do Evangelho as explicações são muito importantes para a nossa vida. Para que nós possamos viver bem com o próximo, viver bem com o nosso semelhante. Aí, nós estamos dando um passo a mais também nos objetivos, a ser alcançado, que é nos tornarmos bem-aventurados. Então, exercícios individuais para cada um. E depois ele termina, então ele começa com esses exercícios, amar o próximo como a si mesmo. Então ele vem trabalhar na questão de amar aqui dentro. Me amando e amando o próximo. Então são os exercícios. E depois ele vai trabalhar a questão de amar os inimigos e assim vai indo. E ele encerra esses desafios individuais com sede perfeitos. Então aí já temos trabalho para mais de uma encarnação, para muitas encarnações, e todos os dias. Depois ele vai trabalhar no capítulo 17 ao 25, os desafios coletivos. O que seriam esses desafios coletivos?
nós, como seres gregários, pode ser assim, que nós somos seres que vivemos em sociedade, necessitamos estar em sociedade. Faz parte das leis de Deus. Então, estudando as leis morais, nós vamos perceber que existe a lei de sociedade. Então, para que nós possamos viver bem em sociedade, e nós temos desafios coletivos, que nós devemos, então, em sociedade, crescermos juntos, buscando olhar as leis humanas e ver se elas estão, a quem elas estão servindo, se elas estão servindo a minoria ou a maioria, e procurando, então, adaptar ou melhorar o entendimento, trazendo para que a coletividade toda seja mais beneficiada, favorecida. Então existe a necessidade de nós trabalharmos esses desafios coletivos que Kardec colocou. Que é necessário, então, nós buscarmos refletir qual é o meu papel dentro da sociedade. O que eu devo fazer, então, para que eu possa contribuir, para que a sociedade se torne melhor. Então, em conjunto, todos nós devemos pensar. Vivemos uma sociedade, vivemos na primeira sociedade, que é a família. Então, nós gostaríamos de viver numa família perfeita. Mas, se nós não somos perfeitos, não podemos estar numa família perfeita. Mas a família que nós estamos é a melhor que nós podemos ter para o nosso crescimento individual. Mas aí já começam os exercícios em sociedade. Então, para que um lar viva em harmonia, ou que possa ser mais harmônico, é necessário que todos os que compõem esse lar contribuam para que isso aconteça. E assim deve ser na sociedade. Então, nossos desafios coletivos, eles estão expressos aqui. Do capítulo 17 ao 25. Do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, Kardec trabalha 3 capítulos. E pode-se dizer, então, que é a parte religiosa da doutrina espírita, onde ele vai trabalhar a questão desse religar a Deus, onde ele vai trabalhar a questão da prece, do buscar e achareis. O que nós buscamos, o que nós pedimos. Então ele vai trabalhar essas questões, que é justamente essa conexão que nós fazemos com Deus, com a espiritualidade bondosa. E aí Kardec trabalha essas questões justamente para que a gente entenda que nós não somos as criaturas mais inteligentes do universo. Como ele coloca na questão primeira do Livro dos Espíritos, quando ele questiona a espiritualidade a respeito de Deus. Que é Deus? E a resposta é: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Aí a gente percebe então que a maior das inteligências humanas está submetida à inteligência de Deus, porque Deus é muito maior. Então, se nós formos pegar um homem mais inteligente, Deus é muito mais inteligente. Então, ele faz essa conexão das preces, do buscar e achareis, para que nós possamos buscar nessa inteligência suprema as consolações, as explicações, e que Jesus vem nos trazer de forma que esteve conosco e que deixou esse Evangelho como sendo portador dessa luz divina. Então, por isso, eu me propus a falar do Evangelho hoje, como sendo o candeeiro, porque o candeeiro é onde se coloca a candeia para que a luz alcance a todos, como Jesus mesmo menciona. Então, dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem essa luz no entendimento trazido à luz da doutrina espírita, e Kardec trabalha de uma forma crescente, então que um capítulo prepara para a entrada do outro. Então busquemos estudar esse livro, porque esse livro vai nos trazer paz, conforto, esperança. Então fica o convite a todos vocês que estão me assistindo hoje,
para buscar estudar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, não somente este, mas as obras da codificação. Mas se buscas, então, um entendimento a respeito dessas questões hoje, e queres consolações, queres explicação porquê dos sofrimentos, o Evangelho certamente vai lhe oferecer essas benéficas mensagens de amor, porque o Evangelho, ele fala de amor. Então, nesta noite, que me propus a trazer a reflexão, espero que tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que nós estudamos dentro da doutrina espírita, e que possa ter instigado aqueles que estudam também a doutrina espírita a buscar dentro do Evangelho, com um olhar diferente, para o nosso entendimento, para que possamos viver melhor em sociedade, para que eu possa viver melhor e estar melhor com Deus. Então eu gostaria de convidar vocês para ouvir uma música, e após a música farei a prece de encerramento. E desde já agradeço a todos vocês que me prestigiaram, que estiveram aqui comigo durante este momento, me inspirando com energias positivas para que eu pudesse trazer a mensagem da noite. Então, tivemos aí algumas outras pessoas que entraram. A Neuzeli, a Jaciara, com gratidão a todos vocês, Viviane Custódio, com gratidão a todos vocês por ter dispensado um pouquinho do seu tempo, parado um pouquinho para me ouvir. Então vamos ouvir a música e depois eu faço o encerramento. Existe um homem que me cativou, como ninguém jamais fez. Aquele lindo olhar levou embora tudo que não era meu. E esse homem me fez ansiar tudo que vem do céu. Nele eu posso esperar e descansar para sempre em seus braços. Eu encontrei aquele que primeiro me amou. Me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão.
Assim, os pensamentos e os corações envolvidos nessas energias benéficas de nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, elevemos os nossos pensamentos em gratidão a Deus pela oportunidade bendita de podermos estarmos encarnados, termos uma família, um lar, um trabalho. Senhor, que és o Criador de todas as coisas, da mais pequenina dos seres ao maior, que faz levantar o sol para aqueles que ainda não compreenderam a mensagem de amor, mas também para aqueles que já estão a passos largos no trabalho do bem, que derrama as chuvas de bênçãos, aquele que ainda pratica injustiças, mas também para os justos. A sublime explicação de que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e que o objetivo maior de nossas existências é nos tornarmos anjos. Mas hoje ainda estamos pequeninos, Senhor. Então, permita que Jesus e suas falanges de trabalhadores do bem nos conduzam pelos caminhos retos, pelos caminhos do amor, para que mais cedo possamos todos nos reunir em Teu seio e podermos usufruir dessas alegrias, desenvolvendo em nós a boa vontade e o trabalho, pois sabemos que temos tanto ainda a agradecer. Obrigado. Que assim seja. Então assim encerramos essa transmissão. Obrigado, gente. Boa noite a todos que estiveram comigo esses momentos. Fica o convite para que busquem o Evangelho, estudar e compreender. Muito obrigado.